O efeito cascata das curas. No dia seguinte ao do meu reconhecimento do espelho dos meus julgamentos, visitei um amigo que mora e trabalha nas proximidades de Taos Pueblo, uma das comunidades indígenas mais antigas da América do Norte. Esse lugar não é habitado há mais de 1500 anos. Roberto, nome fictício, tinha uma loja em Pueblo mesmo e era um artista e artesão tremendamente habilidoso. A sua loja tinha esculturas, filtros dos sonhos, músicas e bijuterias que tinham sido parte da tradição nativa séculos antes de haver uma América, entre aspas. Quando entrei, ele trabalhava numa escultura de cerca de 2 metros de altura, no corredor atrás da loja. Depois de nos cumprimentarmos, perguntei como ia indo a sua família e negócios e conversámos amigavelmente por alguns instantes. Ele então também me fez perguntas e indagou o que tinha me acontecido ultimamente. Eu narrei-lhe os eventos da última semana, as 3 pessoas e o dinheiro perdido. Depois de ouvir o que eu dizia, ele meditou um pouco e então contou-me uma história. O meu bisavô, entre aspas, disse ele, abre aspas, caçava búfalos nas planícies ao norte do Novo México. Fecha aspas. Sabia que ele estava falando de um passado distante porque, tanto quanto soubesse, já há muitos anos não havia mais búfalos naquela parte do estado. Abre aspas. Antes de morrer, ele deu-me a sua posse de maior valor, a cabeça do primeiro búfalo que tinha caçado quando jovem. Fecha aspas. Roberto continuou contando-me como essa cabeça de búfalo também tinha se transformado num tesouro para ele. Depois que o seu bisavô falecera, a cabeça do búfalo era a única relíquia tangível que o ligava à herança do seu passado. Um dia, Roberto recebeu a visita da dona de uma galeria de arte da cidade vizinha. Encantada com a beleza da cabeça de búfalo, ela perguntou se poderia usá-la para completar o monstruário da sua galeria, com o que ele concordou. Depois de algumas semanas, como Roberto ainda não tinha notícias da amiga, resolveu visitá-la para ver como ela estava se saindo. Para sua surpresa, quando ele chegou à galeria, não viu nada. As portas estavam fechadas, as janelas cobertas e a loja tinha-se retirado dos negócios. A dona da galeria e a cabeça de búfalo tinham ido embora. Roberto parou com a sua escultura e encarou-me tempo suficiente para que eu percebesse como ele tinha ficado magoado. O que você fez? Perguntei. Esperava ouvir como ele tinha procurado seguir a trilha da dona da galeria e recuperar a sua preciosa lembrança. Quando os seus olhos encontraram os meus, a sabedoria da sua resposta não foi ofuscada pela sua simplicidade. Não fiz nada, porque ela terá que viver com o que fez. Saí de Taos Pueblo, naquele dia, pensando nessa história e no significado que ela poderia ter na minha vida. Mais tarde, naquela semana, comecei a explorar as opções legais de que dispunha para recuperar pelo menos uma parte do dinheiro desaparecido da minha conta. Rapidamente percebi que, ainda que tivesse uma boa causa em mãos, tinha pela frente um longo e custoso processo. Devido à natureza do que tinha acontecido, eu seria obrigada a encaminhar o caso para a esfera criminal e não para o civil. Desse ponto em diante, ficaria totalmente fora do meu alcance, e se a mulher fosse condenada, ela poderia ir para a prisão. E tudo isso ocorria com relação a alguém com quem eu tinha mantido um relacionamento emocional prolongado, mas com quem não me sentia mais ligado de forma alguma.
Enquanto considerava as opções, pensei uma vez mais na conversa que tinha tido com o meu amigo em Pueblo e das lições que tinha absorvido. Não foi preciso muito tempo para que concluísse sobre o que deveria fazer e senti imediatamente que era a atitude correta. Decidi não fazer nada. Quase que imediatamente aconteceu algo inesperado. Cada uma das três pessoas que espelharam os meus julgamentos começaram a sair da minha vida. Eu não estava mais com raiva delas e já não guardava mais nenhum ressentimento. Comecei a sentir uma estranha sensação de inexistência com relação a todas as três. Não houve nenhum esforço consciente da minha parte para bani-las. Depois de ter redefinido o que tinha acontecido entre nós, realmente considerando o que havia sido cada experiência, não o que os meus julgamentos haviam me levado a crer que tinham sido. Simplesmente não havia mais resquício algum dessas pessoas na minha vida. Cada uma, por sua vez, começou a se desvanecer no dia a dia das minhas atividades. Subitamente, caiu a quantidade de telefonemas, cartas delas e também de pensamentos dedicados a elas durante o dia. Os meus julgamentos tinham sido o ímã que conservara aquelas relações nos seus respectivos lugares. Embora esse novo curso dos acontecimentos fosse interessante, depois de alguns dias algo ainda mais intrigante e mesmo um pouco curioso começou a acontecer. Compreendi que existiam outras pessoas que tinham estado na minha vida durante muito tempo que também tinham começado a desaparecer. Mais uma vez, não houve nenhum esforço consciente, consciente da minha parte para terminar essas relações. Elas simplesmente não tinham mais sentido. Uma rara ocasião em que conversei com um desses indivíduos, eu senti-me tenso e artificial. Onde antes tinha havido um terreno comum, agora só havia estranheza. Quase imediatamente depois de ter notado a mudança nesses relacionamentos, fiquei consciente do que para mim tratava-se de um novo fenómeno. As relações que saíram da minha vida fundamentavam-se no mesmo padrão trazido pelas três pessoas, e esse padrão era o julgamento. Além de ser o ímã que me trouxera os relacionamentos, o meu hábito de julgar tinha também sido a cola que conservara as relações. Na ausência do julgamento, a cola dissolvera-se. Notei o que parecia ser um efeito cascata. Uma vez que o padrão fora reconhecido em algum lugar, num relacionamento, o seu ego foi se tornando menos audível em muitos outros níveis da minha vida. Os espelhos do julgamento são subtis, difíceis de captar. Possivelmente não têm sentido para todos os que se tornam cientes deles. Quando os meus amigos e a minha família ouviram a minha decisão de, entre aspas, não fazer nada, pensaram que eu estava atravessando um período de negação do que tinha acontecido. Abre aspas, ela tomou o seu dinheiro, fecha aspas, diziam. Ela violou a sua confiança, deixou-o sem nada. De uma certa maneira, as observações deles eram bastante verdadeiras. Tudo o que diziam tinha realmente acontecido. Eu entendia que se fosse seguir o padrão típico da retribuição, se procurasse a desforra para deixar as coisas em pé de igualdade, facilmente entraria num círculo vicioso de pensamentos que alimentariam justamente esse tipo de experiência. Entretanto, em outro nível, procurando simplesmente ser quem eram, cada um dos três me mostrou alguma coisa sobre mim que se tornaria a peça fundamental das decisões de negócios que eu deveria tomar no futuro. Essa coisa era uma importante lição no discernimento da verdade. Antes dessa época, eu acreditava que a confiança tinha uma característica binária, isto é, ou confiávamos ou não numa pessoa. E se confiássemos, confiaríamos integralmente.
Ainda que eu não aprecie ver o mundo de outra maneira, tinha conseguido aprender com esses três relacionamentos que existem níveis de confiança que ficam no nosso critério de discernir no outro. Muitas vezes depositamos em outras pessoas mais confiança e responsabilidade do que elas próprias jamais depositaram em si mesmas. E essa foi precisamente a experiência que tive. O reconhecimento do julgamento refletido no relacionamento é uma descoberta penetrante cujas reverberações tocam todos os aspectos da vida. Para as pessoas que me ajudaram com essas lições, os meus agradecimentos. E para aqueles que me mostraram a minha humanidade, o meu mais profundo respeito e gratidão por segurarem sem nenhuma falha o espelho diante de mim. O que foi uma bela validação do mistério do segundo espelho dos relacionamentos. Abre parênteses. Observação. Na história anterior, mencionei a reconciliação da carga do julgamento sem descrever inteiramente como tal reconciliação poderia ser feita. Focalizei inteiramente esse assunto no meu livro de 2006 intitulado Secrets of the Lost Mode of Prayer. Segredos do modo antigo de rezar, editora Hay House, como sendo, entre aspas, terceiro segredo: abençoar é libertar. Resumindo o poderoso princípio capaz de transformar os nossos julgamentos, a atitude de abençoar é um antigo segredo que nos liberta do sofrimento da vida durante tempo suficiente para substituí-lo por outro sentimento. Quando abençoamos as pessoas ou as coisas que nos feriram, temporariamente interrompemos o ciclo da dor. Não importa se essa suspensão dura. Não importa se essa suspensão dura nanosegundos ou um dia inteiro. Independentemente da duração, no decurso da bênção abre-se a porta para começarmos a nossa cura e avançarmos na vida. O segredo é que, durante algum tempo, ficamos liberados do nosso sofrimento o bastante para deixarmos que o nosso coração e mente sejam ocupados por outra coisa, a intensidade da beleza.